põe na parede os políticos, né? Que vão ver, pô, o cara chegou com o Oscar e não tem onde exibir o filme. A não ser que seja sócio de americano. Aí tem. Mas brasileiro não. Então eles dão para um paísinho pequeno lá, para uma comédia qualquer e a gente só fica lá concorrendo. E o que já é bastante, né? Para chegar aqui e dizer que concorreu ao Oscar. Eu, por exemplo, jamais aceitaria um Oscar, rejeitaria. Assim, naquele país eu já não entrei, 15 dias com tudo pago, me recusei a entrar. Mandava derreter o Oscar. Não. Eu nunca entrei lá, não quero entrar e recusei 15 dias com tudo pago lá. Eu me recuso a entrar naquele ninho de vigarista. Aliás, o bom lá é que os clones, os tornados são competentes. Né? Isso que eu fico satisfeito que os tornados são muito competentes. Eles em vários outros países, os tornados vão lá e liquidam também. Né? Que a natureza, é uma compensação. Né? A natureza não reclama, ela se vinga. Mas me diz uma coisa. Quando caiu aquela torre, eu vibrei. Tu viu que naquela torre só morreu um empregado? Não morreu um chefe, diretor de empresa. O Bush não estava lá, né? Não, ele que mandou destruir aquelas torres, o Bush. E avisou os donos de empresa, não vão que vou destruir isso tudo lá. Só morreu um lacaio lá, empregado, escravo. Não? Ora, bolas, não? É verdade. Mas me diz uma coisa, Jesus. Em relação ao cineasta nacional, né, brasileiro, a gente vê produções de teatro, né? O teatro no Brasil, ele funciona. Sim, porque não tem teatro americano, que se tivesse, se bem que os textos são meio estrangeiros. É verdade. A maioria. Né? Mas o teatro no Brasil é uma coisa que funciona. O que cria essa dependência tão grande do cineasta, que ele depende tanto do governo para fazer cinema? Porque é por causa do mercado. Se não tem mercado, não tem como. Quem é que vai investir em cinema se tu não tem mercado? E não teria como a gente tentar criar uma via de mercado como foi criado para o teatro? Tem. Primeiro tem que botar para a rua os americanos para correr. Daqui a primeira coisa que tem que fazer. Descolonizar o Brasil. Porque um país colonizado é terrível. Ninguém investe nada que tem características brasileiras aqui. Olha a música que tem na televisão, que passa nas rádios. É uma vergonha. E os nossos cantores antigos que estão vivos ainda raramente aparecem para dar uma entrevista ou cantar. Os bons. É o lixo que está... Já te falei que a mediocridade é que dá lucro, gera lucro. Né? É verdade. Lógico. Então como é que eles vão abrir esse mercado? Quando o governo daqui botou a Ford para correr, eu fiquei feliz da vida, fiz um artigo Ford de bigode. Que industrial é esse, que industrialistas são esses que dependem do dinheiro do povo para ter um terreno e um prédio para vir se estabelecer aqui, não pagar impostos, depois quando tem que pagar se mandam para outro lugar. De onde é que eles vieram? Eles já vieram de um lugar em que tiveram que pagar impostos. Isso é um bando de vigarista que anda por aí tomando dinheiro do povo, né? E satisfazendo meia dúzia de burguês que vive disso aí. É lógico que o cinema no Brasil vai ser sempre essa dificuldade em relação ao mercado. Se não tem mercado para nós, obviamente a produção vai ser muito menor. Em relação à dificuldade de se ter um mercado interno no Brasil para o cinema, a gente tem notado que de alguns anos para cá, ultimamente nos últimos 5 anos, o cinema nacional ele tem sido muito bem aceito e premiado nos festivais internacionais. Internacionais que digo são os festivais europeus. Né? Tu achas que a Europa, de repente, é uma esperança para o mercado de cinema nacional? Bom, eles já fizeram o euro lá, né? Na Europa, que os americanos não gostaram disso. Né? A coisa é o seguinte, né? Dizem que o crime é organizado, né? Por isso que os americanos dominam o mundo. Né? Eles são organizados, aqueles criminosos todos lá são organizados. E no Brasil temos o quê? O crime organizado também, mas é o outro crime organizado, ainda não chegou na fase. Porque os criminosos políticos, esses estão meio desorganizados, mas eles criaram leis próprias, ninguém pode prendê-los. Não, é difícil. Descobre que o político roubou, tal, dá uma bronca, tal, mas fica por isso mesmo. Não? Então, na realidade, nós estamos ainda num processo subdesenvolvido. Né? Um processo mediocrizante, subdesenvolvido. Não adianta. Não. A gente só faz cinema porque gosta disso aí. Isso é um vício, é pior que cocaína. Né? Tem gente que diz assim, deixei o cinema. Eu digo, mas é pretencioso, né? O cinema é que deixou ele. Né?
Às vezes não quer dizer, Jesus, larguei o cinema. Eu digo, não, cara, o cinema que te largou porque tu não tem condições de ficar. Exato. Me diz uma coisa. Não é isso, e como ainda o cinema é visto como cultura nesse país, assim, para minorias e tal, e não como uma indústria, e cultura é um negócio que não dá dinheiro no Brasil, a não ser que seja o Paulo Coelho, que faz coisa para a mediocridade internacional, né? Aí funciona. Não? E como temos uma Academia Brasileira de Letras de Câmbio também, né? Obviamente, o Sarney fez um livro, está na Academia Brasileira. É uma beleza esse país. Não? Então, na sua opinião, há uma diferença de cinema-arte, cinema Exato. cultural e cinema comercial? E comercial. Não adianta, cara. Olha, você tem que botar na cabeça que o Brasil ainda é um país que tem só 500 anos, como eu escrevo, de merda. Entendeu? Isso eu não posso botar. Entendeu? Só ainda. Né? No futuro, a única coisa certa que eu sei é a morte. O resto, ó, nada é certo. Nada é certo no mundo. O Fernando Pessoa já dizia, não me veio com certezas, quando a única coisa certa é a morte. Então, salve-se quem puder. Eu digo, depois que inventaram a economia, essa vigarice que tem até faculdade, salve-se quem puder. Tá? É. Eu não estou nem aí. Eu já nasci de aposentado, desempregado de férias e licença-prêmio. E demiti todos os patrões. Eu tenho horror de carteira assinada, NVS, não existe coisa mais humilhante que relógio de pontos. Carteira assinada, os caras vão tudo para a senzala ainda com carteirinha. Né? Não, eu já te falei, eu nasci um desajustado. Né? Eu nasci e demiti os patrões tudo. Né? Administrando ossos. Não, eu vi o mundo, não vi o mundo a negócio, estou a passeio. Não me perturbe. É lógico, eu faço o que me dá prazeres na vida. Quando o prazer vai virar trabalho, eu paro. Quando está virando trabalho, parei. E o cinema nunca te foi um trabalho? Não, sempre foi prazer. E quando eu ia começar a me cansar, eu parava a produção. Quando eu fazia, o que eu parou? Não, estou descansando 2 dias, depois eu volto. Está virando trabalho. Aí retomava de novo. Porque não adianta, cara. Eu, com essa minha visão de mundo, de economia, essas vigarices, tudo, eu não quero saber de nada. Olha, e agora que eu tenho mais passado que futuro, agora mesmo que... Então, e esse prazer me deu, eu fiz algumas coisas aí, como recuperar filmes antigos. O filme mais antigo do Brasil que existe, eu recuperei, que é Os Óculos do Vovô. Né? Vagabundeando, se não estivesse trabalhando, nunca teria feito isso. Né? Então, eu recuperei Os Óculos do Vovô, que é uma comédia feita em Pelotas em 1913 pelo Francisco Santos, da Guarani Filmes. É o filme de ficção mais antigo que existe. Uma série de documentários do Rio Grande do Sul aqui. Agora mesmo eu estou com um filme aí da fazenda da família Flores da Cunha, na década de 20. Entendeu? Mostrando a fazenda, os afazeres, o velho ao cavalo. Então, e novos projetos? Né? Tem o livro do Mário Quintana, por exemplo, aqui. Esse livro aqui, que já está quase pronto, da gráfica, né? O Último Reduto da Minha Virgindade, que é uma frase do poeta Mário Quintana, que quando eu filmei, eu queria filmar o quarto dele, ele me disse, lá não, é o Último Reduto da Minha Virgindade. E eu acabei filmando, depois que filmei, larguei ele no Correio do Povo, lá na portaria do hotel, e disse pro cara, só falta o quarto. E o cara me deu a chave. Aí contaram para ele que eu filmei lá, empregado, queria limpar, não deixei. Então tem esse livro aqui, quero fazer isso aqui, esse material do Mário que eu tenho filmado no DVD também. Tem Chimangos e Maragatos, Memórias de uma Revolução, Revolução de 23 também, mais de 1 hora de filmes da época da Revolução que eu recuperei. Então eu tenho planos, assim, né? Quem tem ou projetos, não sei porque diz que quem tem planos é ladrão, quem tem projetos, não sei se é arquiteto, tem alguma coisa. Tudo são nomenclaturas, né? Tudo nomenclaturas, né? Às vezes aquela que eu quero fazer não sai, que eu nunca imaginei que fosse fazer, sempre aconteceu assim, né? Então estou aí, né? Aguardando.